paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 25 ao 34, que vai nos dizer assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Viva o dia de hoje. Deixe de se inquietar com aquilo que você não pode resolver. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos inquietos com assuntos que a gente não consegue resolver, com problemas que a gente não consegue solucionar. Deus te trouxe aqui para te lembrar que a solução dos seus problemas não está nas suas mãos, mas está nas mãos de Deus. Nós, irmãos, nos esforçamos, fazemos a nossa parte, oramos, entregamos tudo nas mãos de Deus e confiamos que Ele tem um total controle de todas as coisas. Já inicia esse vídeo declarando: o meu Deus tem um total controle de tudo, eu vou confiar. O meu Deus tem o total controle de tudo, eu vou confiar. O nosso Deus, ele nos deixa bem claro aqui, através da sua palavra, que nós não podemos ficar ansiosos por aquilo que Deus, ele já tem o controle. Você não tem que se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir, como vai ser o seu amanhã, como o boleto vai ser pago, como aquela luta vai ser paralisada, porque Deus está no controle. Quando eu acredito que Deus está no controle, eu confio tudo nas mãos do Senhor. Você tem confiado tudo nas mãos de Deus? Ou você tem se preocupado? Você sabia que a sua preocupação paralisa a sua fé? É isso mesmo. Quando você se preocupa, quando você se inquieta, quando você fica angustiada, ansioso e ansiosa, sua fé começa a ser paralisada. O que tem de pessoas, irmãos, que estão me ouvindo neste exato momento, que estão com a fé abalada, que não conseguem mais acreditar, não conseguem mais sonhar, não conseguem mais projetar, não conseguem mais dormir direito. Por quê? Porque tem se inquietado com aquilo que está acontecendo na sua história e que fugiu do seu controle. Aprenda! Aquilo que foge do seu controle é um palco perfeito para o milagre de Deus. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Eu não estou falando aqui para você confiar nos homens, para você confiar no ser humano, porque o ser humano é falho. O ser humano, meu irmão e minha irmã, ele é imperfeito. Ele vai lhe prometer e não vai cumprir. Muitas vezes ele vai dizer que vai fazer algo na sua vida e não vai fazer, mas Deus não é assim. Quando depositamos a confiança em Deus, quando colocamos a nossa fé em ação, nós podemos contemplar de maneira clara o agir de Deus sobre a nossa vida. Deus quer agir por você. Deus quer agir por sua causa, Deus quer agir por sua família, mas Ele está dizendo: é tempo de ter fé.
Porque eu sou Deus que cuido de todas as coisas. Você vai ver aqui, ó, que o Senhor cuida das aves do céu. A Bíblia diz que elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o nosso Pai, o Pai Celeste, ele sustenta cada uma delas. Se o Senhor sustenta as aves, ele não vai sustentar a gente, irmãos? Ele não vai cuidar de nós? Deus sabe aquilo, irmãos, que nós não podemos resolver. Deus sabe as situações que muitas vezes nos cerca, e muitas vezes nos cerca, irmãos, situações adversas, impossíveis, com a permissão de Deus. Para quê, irmã? Para que Deus possa manifestar a glória dele na nossa vida. Para que a gente possa, assim, vivenciar milagres. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: a luta, a escassez, a porta fechada, a dificuldade que você tem enfrentado, é Deus provando a sua fé. É Deus permitindo para que você possa colocar a sua fé em ação. Porque quando você tem a sua fé provada, você recebe a aprovação de Deus depois da prova. Toda prova tem um começo, um meio e um final. E tem pessoas aqui, irmãos, que estão chegando no final da prova. E Deus está dizendo: não perca a sua fé agora. Não deixe a preocupação paralisar você. Não deixe a ansiedade tomar o lugar que é de Deus na sua vida. Não tem como você ter fé e ansiedade ao mesmo tempo. Por quê? Porque a ansiedade, se você der lugar a ela, ela vai tomar o lugar da fé. E quando estamos ansiosos, é porque pensamos: Deus não está no controle. Ou seja, eu estou nessa luta sozinha. Eu estou nessa luta sozinha. Você sabia disso? Quando você pensa que você está sozinho e sozinha, você está pensando que Deus não está no controle. Você está dando lugar à ansiedade. E muitas vezes a ansiedade te faz enxergar muitas coisas que não é verdade. Sabia disso? Quando você está em meio às adversidades, irmãos, a ansiedade, ela vem como um turbilhão. E os pensamentos contrários começam a vir. A porta não vai abrir, não vai dar certo, o milagre não vai acontecer, você está esperando em vão. E você começa a ficar ali, muitas vezes trêmulo, ansioso, não consegue dormir, não consegue comer. E daqui a pouco Deus traz a solução para o problema. E você muitas vezes se pergunta: por que eu estava me inquietando com isso? Quantas pessoas, irmãos, têm testemunho como esse para contar? De situações que você se inquietou, que você não dormiu, que você não comeu. E Deus vinha dizendo: eu estou no controle, mas você deixou a ansiedade tomar conta de você. E muitas vezes deixou de viver grandes milagres da parte de Deus por causa da ansiedade. E hoje você olha para trás e você diz: aquela situação que veio com tanta força contra mim, que o inimigo lançava na minha mente que eu não ia conseguir vencer, hoje eu tô aqui, eu consegui vencer. Deus me deu vitória. Então muitas vezes nos inquietamos em vão. E tem pessoas que o Senhor está me revelando aqui, irmãos, que estão se inquietando em vão. Porque tem situações que Deus já resolveu. Ele tem o controle de todas as coisas. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não perde o controle de nada, eu vou confiar nele. Eu sirvo a um Deus que não perde o controle de nada, eu vou confiar nele. Não deixe o inimigo paralisar a sua fé. Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus já determinou para você. Irmão, se Deus já determinou, ninguém pode invalidar. Se Deus disse que a vitória é nossa, ninguém pode anular. Mas se a gente estiver ansioso, a gente fica o quê? Doente. A gente consegue ver, irmãos, até aquilo que não vai acontecer. Porque o medo começa a fazer, diante dos nossos olhos, irmãos, aquilo que estamos passando se tornar mais impossível. Tem gente aqui que está passando por lutas, mas o medo tem tornado a sua luta mais do que impossível. E o Senhor está dizendo: até quando você vai dar lugar ao medo? Até quando você vai dar lugar à ansiedade? Até quando você vai dar lugar à insegurança? Não dê lugar. Porque Deus cuida de todas as coisas. Você vai observar no versículo 27, a palavra do Senhor nos dizendo assim, ó: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Me responda uma coisa: você pode acrescentar 1 minuto ou 1 segundo à sua história? Você pode acrescentar à sua vida mais um dia de vida? Não. Você não tem esse poder. Se Deus disser que você vive até hoje, você só vive até hoje. Se Deus disser que é só até hoje que eu vivo, é só até hoje que eu vivo. Então, Deus, ele tem o poder sobre a vida. E por mais que a gente esteja ansioso ou ansiosa, a vontade de Deus não vai mudar, irmãos. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Então, Deus, ele requer de mim e de você confiança. Ele diz para você hoje: a ansiedade, ela só faz você ficar doente.
A ansiedade, ela só tem deixado o seu coração acelerado, palpitando. Tem gente aqui, irmãos, que parece que vai morrer. Por quê? Porque a ansiedade, ela vem com tudo. E Deus está dizendo, não deixe mais ela te controlar. Creia que eu estou no controle. Comece a priorizar a sua fé e não o seu medo. Comece a alimentar a sua fé. Porque quando você alimenta a sua fé, os seus medos morrem de fome. Eu vi essa frase e é uma realidade. Quando nós alimentamos a nossa fé, o medo morre de fome. Porque não tem lugar, irmãos, para quem tem fé no medo. Se você tiver fé, o medo cai por terra. Se você tiver fé, o medo bate em retirada. Que possamos alimentar a nossa fé. Declare comigo, eu vou alimentar a minha fé e o medo vai morrer de fome. Eu vou alimentar a minha fé e o medo vai morrer de fome. Não se inquiete com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Versículo de número 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe que você necessita. Deus sabe do que você precisa, são os gentios, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não conhecem a Jesus ainda, que ficam se preocupando com essas coisas, que ficam inquietos e preocupados com a história deles, como se eles tivessem o controle de alguma coisa. Pare para analisar juntamente comigo nessa palavra. Você tem o controle de alguma coisa? Humanamente falando, você não tem. Irmãos, nós não temos o controle. Quantas vezes você deita e você diz assim, ó, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou colocar esse plano em prática, eu vou arrumar a casa, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Daqui a pouco você acorda, um telefonema chega para você, uma mensagem ou até mesmo uma mudança de planos. E tudo aquilo que você planejou antes de deitar ou até mesmo deitado, não tem êxito e você começa a entender, eu planejei, mas Deus não deu a última palavra no meu plano, Ele quis o dele. Então não adianta, irmãos, nós ficarmos inquietos porque nós não temos o controle de nada. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. E quando eu entendo que a vontade de Deus prevalece, eu descanso nele, porque eu sei que ele tem o melhor reservado para mim. Declare comigo, eu vou descansar no meu Deus, porque ele tem o melhor reservado para mim. Eu vou descansar no meu Deus, porque Ele tem o melhor reservado para mim. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus, irmãos, quando nós buscamos a Ele em primeiro lugar, quando nós confiamos nele, Ele traz o acréscimo para a nossa vida. E através dessa palavra eu vejo Deus trazendo acréscimo para a vida de pessoas que têm colocado Ele em primeiro lugar. Continue botando Deus em primeiro lugar. Não se inquiete com aquilo que você precisa comer, com aquilo que você precisa vestir, com aquilo que você precisa calçar, com os boletos que você tem que pagar. Eu sei que não é fácil. Mas quem está falando contigo aqui não é a irmã Débora, mas é a palavra do Senhor. É o Senhor quem está dizendo, entregue tudo nas minhas mãos. Entregue porque eu tenho solução. Entregue porque eu tenho porta aberta. Entregue porque eu tenho cura. Entregue porque eu tenho restauração. Pegue este fardo pesado da ansiedade, porque a ansiedade pesa, irmãos. A ansiedade nos deixa exaustos. Tem gente aqui que já está entendendo. Você tem andado exausto. Você tem andado exausta. Por quê? Porque está ansioso. Porque está ansiosa. Você não está vivendo o dia de hoje. Deus está dizendo, vivo hoje. Entregue o amanhã nas minhas mãos. Tem gente, irmãos, que está preocupado com o que vai acontecer daqui a 6 meses. Tem gente que está preocupado com o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. E Deus está dizendo, viva o agora. Respire fundo, peça a Deus, Deus, tira de mim toda a ansiedade. Limpa o meu coração, que eu viva agora, o momento que o Senhor me presenteou para viver. Declare comigo, eu vou viver o agora e o amanhã só pertence a Deus. Eu vou viver o agora e o amanhã só pertence a Deus. Não esqueça disso, que o amanhã só pertence ao Senhor. Esqueça os seus planos, os seus projetos e viva os planos de Deus, porque o que Ele tem reservado, o que Ele tem determinado para a sua vida é o melhor. Quando você vive os planos de Deus, você não fica tão ansioso, você não fica tão ansiosa porque você entrega tudo nas mãos dele. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não se inquiete com o amanhã. O amanhã só pertence a quem? A Deus. Pois é. Basta o dia, vivo hoje. Não fique se preocupando com o que o dia vai lhe reservar amanhã.
Entregue tudo nas mãos de Deus. Basta o dia o seu mal, irmãos. Basta o que você está vivendo hoje para você querer trazer problema de semana que vem, de mês que vem, de ano que vem. Deus está dizendo, tudo está no meu controle. Só confie. Só descanse, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Viva o agora, viva o hoje, respire fundo, vai se alimentar, vai descansar. É isso mesmo, quando a gente descansa, Deus trabalha. Você sabia que Deus, ele não trabalha na ansiedade? É isso mesmo. Eu já tive experiências assim, aonde eu estava ansiosa e Deus não trabalhava. Mas quando eu entreguei nas mãos de Deus algumas coisas, compreendendo que eu não poderia resolver nada e que a ansiedade só estava me adoecendo, eu comecei a ver o agir de Deus. Quer ver o agir de Deus? Quer ver Deus trabalhar? Quer ver Deus operar milagre na sua vida? Seja alguém que entrega tudo nas mãos do Senhor, que descansa, que confia, pois Deus tem o controle de todas as coisas. Confie a sua vida nas mãos daquele que tem domínio, controle, poder e autoridade sobre todas as coisas. E certamente ele te surpreenderá. Deus tem surpresa para você. Não deixe a preocupação paralisar a sua fé, mas seja alguém que tem fé no lugar da preocupação. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Senhor, por esta palavra, Pai. Entregamos tudo aquilo que tem nos preocupado diante do teu altar, para que o Senhor venha solucionar, porque aquilo, Pai, que foge do nosso controle, aquilo que foge da nossa alçada, nós precisamos entender que não foge do teu controle, porque o Senhor tem o total controle de todas as coisas. Por isso, te entregamos tudo aquilo, Pai, que tem tirado o sono, que tem tirado a paz, que tem tirado a fome, aquilo que tem nos preocupado, trazendo sintomas de ansiedade. Que o Senhor possa, Pai, nos proteger, guardar nossa mente, guardar o nosso coração. Que possamos, Pai, dar lugar à nossa fé a partir de agora, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que quando o Senhor resolve agir, ninguém pode impedir. Que possamos, Pai, alimentar a nossa fé. Que possamos, Senhor, alimentar, meu Deus amado, a nossa confiança em ti, para que a preocupação e o medo, Pai, venha morrer de fome, para que eles não venham ser alimentados. Nos ajude, Espírito Santo, a confiarmos que o total controle de todas as coisas está com o Senhor. O Senhor não mudou e nunca mudará. O Senhor vai fazer o impossível acontecer e o teu nome será glorificado no nosso meio, pois o Senhor não perde batalha. O Senhor continua sendo o mesmo, que opera milagres, que faz sinais, prodígios e maravilhas acontecerem para a honra e glória do teu nome. Abençoa, meu Deus, eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqueles que precisam de uma resposta. Que o Senhor possa, Pai, trazer paz, trazer calmaria ao coração deles e que eles entendam que o Senhor está no controle de todas as coisas e que depois de toda essa preocupação, depois de toda essa luta, depois de toda a adversidade, tem vitória, tem paz, tem regozijo, tem alegria para aqueles que confiam em ti. No lugar, meu Pai, da ansiedade, nós colocamos a fé hoje e confiamos que o Senhor está no total controle de todas as coisas e que o Senhor vai agir por nós em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera
Aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, não se inquiete com nada. Deus está no controle de tudo, Ele tem cuidado de você. Não dê lugar à ansiedade. Alimente a sua fé, porque Deus está cuidando de tudo e certamente Ele te surpreenderá. Só creia. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.